27 de junho, como anunciado, nós temos a satisfação de receber ao vivo nos estúdios Educadora na manhã de hoje o juiz eleitoral aqui da comarca de Itaió, doutor Rafael Espíndola Berti, e também a chefe de cartório, Juliana Oliveira da Cruz Roçafa de Araújo, falando sobre o processo eleitoral de 2016. Nós estamos adentrando neste período, né, a cada dia que passa, dúvidas surgem e justamente por isso que os dois hoje estão aqui para esclarecer algumas situações, falar das novidades, as restrições neste período. E a gente começa o bate-papo com o Dr. Rafael, então. Dr. Rafael, nós estamos nos aproximando deste período eleitoral. Quais são as datas para confirmação das candidaturas dos hoje pré-candidatos? Obrigado pela participação, doutor. Uma satisfação muito grande recebê-lo e bom dia. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer também essa oportunidade, né, de poder estar aí esclarecendo alguns pontos, né, já que houve grandes mudanças aí, uma lei do ano passado. E em relação à pergunta, né, essa confirmação das candidaturas, elas ocorrem nas ditas convenções partidárias, né, que são uma assembleia, né, que cada partido realiza e cada partido tem dentro das suas convenções, lá eles fazem a escolha desses candidatos, né? E aí já houve uma mudança, né, no período onde ocorrem essas convenções, né? Na lei anterior, esse período, nós já estaríamos vivendo esse período, pois antes da reforma da lei, eles começavam no dia 12 e até o dia 30 de junho, né, essas convenções partidárias para a escolha dos candidatos. E agora houve uma mudança e o período passa a ser do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Só é importante também ressaltar que depois dessa escolha, né, os partidos ainda vão ter 10 dias para ir até o cartório eleitoral e fazer esse registro, até o dia 15 de agosto, né, às 19 horas do dia 15 de agosto, para ir até o cartório eleitoral e depois dessa escolha desses candidatos levar até a Justiça Eleitoral. Tá certo. Doutor Rafael, como cada partido escolhe, por exemplo, a quantidade de candidatos a vereador? Bom, isso a própria lei eleitoral, né, a lei 9.504/97, tem um artigo específico, que é o artigo 10, que traz, né, o número de candidatos que cada partido ou a coligação, né, porque naquelas convenções também são escolhidos, né, se o partido vai se coligar ou não. Então, o que ocorre? Nos municípios, e aí é o caso de Itaió, né, de até 100 mil habitantes, fala-se em 200% do número de vagas que vão estar em disputa, do número de vereadores que hoje Itaió tem, né? Então, trazendo para o caso de Itaió, né, Itaió hoje tem 9 vereadores, então cada partido ou coligação vai ser possível a escolha de 18 candidatos, no máximo, né? Máximo de 18 candidatos a vereador. Doutor Rafael, talvez o grande temor dos pré-candidatos é a tal da propaganda antecipada. Em que casos ela existe? Se me permite fazer um adendo em relação à questão da escolha ainda, é importante que desses 18, né, a lei traz também uma espécie de cota, poderíamos dizer assim, em relação ao gênero, né, ao sexo do candidato, que deve ser de 30% e 70%. Não necessariamente 30% de mulheres ou 70% de homens, mas 30% e 70%. Né? 30% de um sexo e 70% de outro. E essa questão, e aí um ponto importante, né, em relação à propaganda antecipada, pois foi uma alteração grande que a chamada mini-reforma eleitoral trouxe, né, foi o quê? Mudou o período, primeiramente, aonde é possível a propaganda eleitoral, né? Então, nós só vamos falar de propaganda eleitoral antecipada, né, até o dia 15 de agosto. Ou seja, a partir do dia 16 de agosto é possível, então, propaganda eleitoral. Antes disso, a gente passa a tratar, então, de propaganda eleitoral antecipada. Anteriormente, antes da reforma, esse período era 5 de julho. Então, houve uma diminuição desse período onde é possível, né, a propaganda eleitoral. E em relação ao que configura ou não uma propaganda eleitoral antecipada, a mini-reforma eleitoral trouxe uma ampliação dessa liberdade em relação à divulgação de projetos, de pré-candidaturas, né, vedando basicamente o pedido explícito de votos. Fora dessas hipóteses, né, desde que não haja um pedido explícito de votos, a própria lei diz que é permitido você divulgar a plataforma
pretende, seus projetos, né, ou a própria divulgar sua pré-candidatura. Então, houve uma ampliação dessa liberdade em relação à propaganda, né, antes do período eleitoral, diminuindo muito os casos de propaganda eleitoral antecipada, mudando muito do que os tribunais vinham entendendo em relação à propaganda eleitoral implícita, né, porque a própria lei diz que só se configura quando é explícito. Então, houve uma diminuição nesse sentido. Doutor Rafael, entrando no período já eleitoral, período de campanha, o que mudou no que diz respeito, então, à propaganda? O que podia há 4 anos, por exemplo, e hoje está proibido? Aqui também a mini-reforma eleitoral trouxe várias mudanças, né? Primeiro, o período do horário político, né, na rádio e TV, que foi reduzido. Antes era de 45 dias, hoje de 35 dias. E também o tempo de cada propaganda, o tempo diário, também foi reduzido. Tá? Houve uma pequena redução em relação ao tempo. Tá? Outro ponto importante, né, e aqui pode atingir os comunicadores aqui, né, da rádio que pretendem se candidatar, é que, como é comum, né, esses candidatos apresentadores e tal concorrerem, houve uma mudança, pois agora, né, eles têm que se afastar dos programas, né, do quais eles comandam e tal, das rádios, em 30 de junho, ou seja, antes das convenções, né? E veja que aí há uma questão, porque eles se afastam em 30 de junho, todavia a convenção só vai ocorrer no dia 20 de julho, né, como eu havia ressaltado, e 20 de julho é 5 de agosto, então ele fica um período ali, sem saber ainda se vai ser escolhido ou não, mas já tem que se afastar, porque tem que se desincompatibilizar, né, até 3 meses antes da eleição. Houve outros pontos, né, por exemplo, houve praticamente o fim, né, das propagandas com faixas, placas e pinturas afixadas em bens particulares. Né. Antes era possível, né, afixar placas, né, em bens particulares de até 4 metros quadrados. A lei veio a reduzir e só pode ser feito a colocação de adesivos ou papel, né, não podendo configurar uma faixa, por exemplo, né, adesivo ou papel, e esse tamanho máximo é de meio metro quadrado. Então reduziu bastante o próprio tamanho e as possibilidades desse tipo de propaganda eleitoral. Outro ponto também que houve mudança na lei eleitoral foi aquela propaganda feita através de carros de som. Né? Essa é até uma questão interessante e curiosa, porque antes da reforma a lei falava que o carro de som era aquele motorizado. Né? Então o que muitos candidatos, né, e aí a criatividade, principalmente, né, nessas eleições municipais, a gente vê, mas essa criatividade dos candidatos é muito grande. O que eles faziam? Como não podiam motorizado, eles pegavam muitas vezes um carro de boi e vinha puxando ali uma caixa de som, fazendo divulgação, como era veículo automotor, e aí temos que interpretar restritivamente, não configurava um carro de som. Então houve uma mudança, né, para incluir também não só os veículos automotores, mas também outras formas, né, de carro de som. E aí a própria lei traz o que é um carro de som, né, com um volume, diz a voltagem, né, os watts, né, que pode, os decibéis, todas essas questões. Outro ponto importante também, e aí pode interferir até na atividade, né, das TVs e rádios, diz respeito aos debates, né, que antes as rádios e as TVs tinham que convidar todos os candidatos que tivessem ao menos um deputado federal de representação, né, a representação de um deputado federal, você já teria que convocar aquele candidato do partido que tem essa representação. A lei ampliou esse número de deputados, então rádios e TVs são obrigados a chamar todos os candidatos, dos quais o partido possui 9 deputados federais, né, até 9 deputados federais. Então pode haver uma diminuição do número, né, de pessoas que podem ser convidadas, candidatos que podem ser convidados para os debates. O tempo também da propaganda eleitoral gratuita, né, mudou também, houve uma redução. Antes era permitida a partir de 5 de julho, né, como falei agora, a partir de 15 de agosto. Basicamente seriam essas as mudanças.
Doutor Rafael, e a questão na véspera das eleições, naquela última semana, por exemplo, o que pode e o que não pode, por exemplo, no sábado antes da eleição? Bom, a lei traz, né, uma dessas vedações, que seria na antivéspera, né, diz respeito à proibição daqueles anúncios, até 10 anúncios, né, que cada candidato pode fazer, nos meios de comunicação, impressos, né, desde que não sejam o seu próprio site, né, ou a sua página no Facebook, na internet, mas essas pagas, né, esses anúncios pagos, na antivéspera não é possível. Há ainda algumas condutas que no dia da eleição também são vedadas, né, e que daí configuram algumas penalidades, né, e mesmo crime eleitoral, que é o uso de alto-falantes no dia, não é possível, né, amplificadores, promoção de comício, passeata, nada disso no dia da eleição é possível. Fazer aquela arregimentação de eleitores, né, aquelas aglomerações, ou mesmo a boca de urna, né, a famosa boca de urna também não é possível, tudo isso configura crime, né, continua sendo crime. E também qualquer divulgação de propaganda de partido político ou dos candidatos também não é possível. Importante também ressaltar algumas condutas vedadas, né? Por exemplo, a questão do uso de alto-falantes durante todo esse período, isso é possível das 8 da manhã às 10 da noite, né? E tem que respeitar, né, até 200 metros, né, de sede de alguns entes, né, do poder, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, o Fórum, né, o cartório eleitoral, hospitais, né, esses carros de som não podem transitar a 200 metros, né, desses órgãos públicos, né? Hospitais, casas de saúde também é vedado. Ainda continua proibido o tal do showmício, né, que era muito comum, e isso a lei continua a vedar. Também continua sendo proibida a distribuição de brindes, né, de campanha, chaveiro, broche, isso não pode haver essa distribuição desses brindes. E também o uso de outdoors para a feitura de propaganda eleitoral, inclusive aqueles outdoors eletrônicos, né, que nas grandes cidades existem. Então, essas seriam, né, algumas dessas condutas vedadas durante o período eleitoral. Doutor Rafael, antes de nós irmos para o intervalo, para a nossa segunda parte da entrevista, as redes sociais, nessa questão da eleição, o que pode e o que não pode também nas redes sociais, grupos de WhatsApp, enfim, o Facebook, por exemplo? A questão, o período, né, permitido de propaganda eleitoral também inclui os meios de internet. Então, a partir de 15 de agosto, ou seja, 16 de agosto, é permitida a utilização dessas redes sociais para a divulgação, né, de sua campanha e tal, para fazer a propaganda eleitoral efetiva até 24 horas antes da eleição, né? Ele pode utilizar, não tivesse para 24 horas nas redes sociais próprias, né? Diferentemente daqueles pagos, né, que nós vimos que é na antivéspera. Então tá bom.